Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Bolsonaro fez uma palestra e defendeu o projeto de lei enviado ao Congresso com novas normas para militares em operações de garantia da lei e da ordem. O texto dá tratamento diferenciado a esses profissionais quando agirem contra criminosos. É o chamado excludente de ilicitude. Seria, no meu entender, irresponsabilidade se nós não buscássemos essa retaguarda jurídica aos nossos profissionais. O presidente Jair Bolsonaro enviou um novo projeto para o Congresso Nacional que prevê o excludente de ilicitude para agentes de segurança, policiais, por exemplo. Desta vez, o projeto tem o objetivo de proteger servidores envolvidos nas GLOs, as operações de garantia de lei e de ordem decretadas pelo presidente a pedido de estados para controlar situações críticas de segurança pública. Eu convidei aqui no 15 Minutos a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo em Brasília, ela que acompanha o caso, e a proposta é a gente entender ponto a ponto o que está exatamente previsto nesse projeto novo que prevê o tal do excludente de ilicitude para agentes de segurança. Por exemplo, está bem claro no projeto, o elemento está com um fuzil. Você vai fazer o quê? Esperar o cara atirar em você para atirar nele? O cara está com um fuzil em via pública? O Kelly, não é a primeira vez que o governo envia ao Congresso um projeto para tratar deste tema, certo? Exatamente, Márcio, não é a primeira vez. Olá para você, olá para todos que acompanham a Gazeta do Povo. O pacote anticrime enviado pelo ministro Sérgio Moro lá no começo do ano para o Congresso Nacional previa, inclusive, algumas alterações no excludente de ilicitude, né? Hoje a gente tem que lembrar que já existe alguma salvaguarda para alguns agentes que praticam crimes em algumas situações específicas e eles deixam de responder por esses crimes. Hoje a lei diz que não há crime quando um agente pratica um fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal. E o pacote anticrime enviado pelo ministro, ele tinha ali uma proposta, né, que foi recusada pelo grupo de trabalho que analisou o pacote, que dizia que um juiz ele podia deixar de aplicar a pena ou reduzir ela pela metade se esse excesso, né, ocorresse por causa de um excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E essas expressões, né, excusável medo, surpresa ou violenta emoção, foram muito questionadas pelos deputados, que acabaram retirando isso do pacote já no grupo de trabalho, né? Então, não passou sequer pelo grupo de trabalho, mas ainda há, assim, um movimento para tentar recuperar esse ponto no plenário, na votação do pacote anticrime. Se um governador e um presidente da República entendem que tem que mandar uma força para lá, né? Forças Armadas, entra aí o pessoal da Segurança Pública, muitas vezes policiais federais, lá no Rio, no estado agrega a Polícia Militar, a Polícia Federal, por vezes Polícia Rodoviária Federal. E esse pessoal está entrando num ambiente onde praticamente o terrorismo está instalado. O terrorismo. Bom, nesse novo projeto enviado aí pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, quem seriam os protegidos, digamos assim, se a lei for aprovada mesmo, Kelly? Esse texto enviado pelo Bolsonaro, ele vale apenas para agentes de segurança que participam de GLOs. São aquelas ações de garantia de lei e de ordem, né? Essas GLOs, elas são acionadas, por exemplo, quando um governador pede ajuda do governo federal para combater o crime organizado, né? Isso aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Também aconteceu recentemente para que fosse feito ali o recebimento de refugiados em Roraima, durante a crise penitenciária em Rondônia, no Rio Grande do Norte, por exemplo. É um decreto que também, inclusive, pode ser assinado durante alguns eventos internacionais. E o projeto do governo, ele enquadra nessas hipóteses de excludente todo mundo que pode atuar nessas GLOs, policiais federais, policiais rodoviários, policiais civis, militares, bombeiros, membros das Forças Armadas e também da Força Nacional de Segurança. Todo mundo está contemplado nesse projeto. E o texto também proíbe a prisão em flagrante desses agentes de segurança pública quando eles estiverem enquadrados nas hipóteses de legítima defesa que o projeto traz. E detalhe,
Isso daí tem que passar pela Câmara e pelo Senado. Se não passar, não passou. Não passou. Tem expectativa de dessa vez passar no Congresso aí essa proposta ou vai encontrar resistência como encontrou, como você disse, a época lá do pacote anticrime do ministro Moro? Resistência vai encontrar sim, viu, Márcio? Até porque o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro encontrou muita resistência, não só de partidos de oposição, mas também ali de partidos do Centrão, de deputados ligados à segurança pública. Aí eu acho que o termômetro, né, para esse projeto poder ou não ser aprovado é o próprio pacote anticrime, porque os deputados tentam trazer de volta o excludente de licitude lá do pacote do ministro Sérgio Moro. Talvez se isso passar, esse novo projeto para a GLO tenha alguma chance, mas ele deve encontrar resistência no Centrão. A bancada do PSOL na Câmara já chegou a protocolar um ofício pedindo que o presidente, o Rodrigo Maia, devolva o projeto sem nem apreciar. O partido argumenta que o projeto ele cria uma verdadeira licença para matar, né, nas palavras dele, e também estimula a violência e viola princípios da Constituição. Não é manifestação, não. O pessoal está levando para o lado de manifestação. O pessoal está em Copacabana ali, fazendo a manifestação, está na Lagoa Rodrigo de Freitas, soltando pombinha. Não é nada disso, é GLO. Há quem diga, Kelly, que essa proposta veio no mesmo momento, assim, que há toda essa convulsão social em países da América do Sul, com protestos que, invariavelmente, têm episódios violentos envolvendo agentes de segurança. E aí, portanto, há quem diga que não foi uma coincidência, não. Tem alguma relação, quer dizer, o governo estaria se preparando, vamos dizer assim, para eventuais atuações de agentes de segurança em eventuais protestos de rua? O governo argumenta que não, Márcio, mas a interpretação é de que existe sim uma tentativa de enquadrar ali algumas manifestações de rua nesse excludente de licitude, porque aí bastaria só o governo decretar uma GLO para atuar na manifestação e aí os agentes teriam essa licença para atuar, né? Nesse ofício que eu comentei mais cedo sobre que o PSOL encaminhou, o PSOL argumenta que a proposta visa impedir o aumento das mobilizações de rua no país, além de ferir ali princípios constitucionais como a liberdade de manifestação e de associação, que estão previstas na Constituição. O presidente Jair Bolsonaro, ele se defendeu dessa acusação, rebateu essa acusação numa live realizada na semana passada. Ele disse que as pessoas estão levando para esse lado da manifestação, mas não é nada disso, é só GLO. Se não tem GLO, não vale o projeto de excludente de licitude. Eu quero conter manifestações na base da bala, não é verdade, é mais uma desinformação. Mas a gente lembra que em 2017, por exemplo, não faz tanto tempo assim, o então presidente Michel Temer, ele chegou a decretar GLO aqui em Brasília para conter manifestações, né? A medida foi tomada contra atos de violência que estavam sendo realizados durante alguns atos aqui na capital, e as manifestações eram contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e pediam a saída do próprio presidente Michel Temer do cargo. Naquela época ele chegou a decretar uma GLO. Se esse projeto já estivesse valendo, todos os agentes de segurança que praticassem excesso, muito provavelmente não seriam punidos naquela época. Ok, Kelly, obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Até, Márcio. A reforma da Previdência Federal apresentada pelo governo Bolsonaro não incluiu os servidores públicos estaduais. Por isso, cada estado está fazendo a sua própria reforma. A reforma da Previdência já está valendo, né, para os servidores federais. Mas, você sabe, servidores dos estados e municípios ficaram de fora. A Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta, minha convidada aqui no 15 Minutos para a gente falar sobre esse assunto. Fernanda, só para a gente relembrar, né, por que a reforma nacional, a reforma da Previdência, não incluiu os servidores públicos dos estados e dos municípios? Em que momento que eles acabaram sendo excluídos do processo? Oi, Márcio. Então foi uma situação bem curiosa, porque antes de a reforma da Previdência entrar em vigor, as regras para o funcionalismo eram as mesmas para todos os servidores, não importava qual a esfera de poder eles trabalhavam. Então era a mesma regra para a União, estados e municípios. A única diferença é que estados e municípios poderiam estabelecer alíquotas diferentes das da União, desde que fossem maiores, claro, né? Sim. Mais descontos. Esse ano, durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, houve uma grande reação dos parlamentares e eles retiraram
essa questão dos estados e municípios da reforma, né? Antes as regras eram as mesmas para todo mundo, como eu já falei, e eles retiraram por haver um entendimento que quem deveria fazer isso eram os deputados estaduais ou os vereadores, né? Então era meio que um jogo de empurra político que eles não queriam ficar mal com os servidores estaduais. O ônus político de uma reforma que, em geral, é impopular, né? Exatamente, e eles retiraram, e como o texto já tinha passado pela Câmara e eles já tinham decidido retirar esse aspecto da proposta, se os senadores colocassem novamente, o texto da PEC ia ter que voltar para a Câmara e ia demorar muito tempo a tramitação. Então, achou-se melhor aprovar do jeito que veio da Câmara, por isso que eles ficaram de fora. Mas tem uma pegadinha, né, Márcio? Que é a questão aí da PEC paralela. Exatamente. O principal ponto da proposta é a inclusão de servidores públicos estaduais e municipais no novo sistema de aposentadorias. De acordo com o texto, eles vão poder adotar as mesmas regras previstas para a União, desde que as assembleias legislativas locais aprovem uma lei ordinária. Como eles ficaram de fora, a solução, quando o projeto da reforma da Previdência chegou no Senado, a solução pensada pelo relator, que era o Tasso Gereissati, foi incluir as coisas que poderiam constar na reforma da Previdência, mas não estavam mais nesse texto principal, numa PEC paralela. O primeiro grande objetivo era só tratar da inclusão de estados e municípios. Sim. Havia uma discussão de como se faria isso e tal, mas acabou que a PEC paralela recebeu muita emenda, recebeu outras coisas ali que ela não ia ser muito boa do ponto de vista fiscal, digamos assim. E ela passou pelo Senado, esse projeto começou no Senado, foi aprovado super rápido lá e foi remetida para a Câmara. Mas na Câmara ela deve empacar, não tem nenhuma previsão nem de comissão especial, nem de pauta na CCJ para ela ser avaliada. E há uma tendência disso ficar só para o ano que vem. Então nada de PEC paralelo. E aí, nesse período, o que estão fazendo então estados, principalmente para aprovar, né, as próprias reformas? Já tem vários estados, segundo até a reportagem que você assina aqui na Gazeta, Fer, que estão se movimentando, mandando propostas para as assembleias para reformar as previdências estaduais. Exato, a situação dos municípios é muito complexa porque, às vezes, cidades menores nem têm um regime próprio de previdência. Assim, basicamente é o INSS mesmo. Mas os estados sim têm, e o problema é que todos eles também estão bem mal das pernas, assim. Os estados mais jovens do Brasil é que tem uma situação um pouco melhor, porque tem menos aposentados, mas ainda assim não é confortável, né? Uhum. Então, o que eles fizeram? Se coçaram, se mexeram. Já tem muito estado, a gente fez um levantamento aqui, tem 19 estados que já tinham ou aprovado alguma proposta, ou apresentado para as suas assembleias, então os deputados estavam votando, discutindo os textos, ou pelo menos já tinha a sinalização da proposta estar pronta e ela está numa fase anterior ainda, de discussão entre o governo e os servidores. Então, a gente fez essa conta, são 19 estados, poucos são os que não apresentaram, né? Lembrando que a gente tem 27 estados contando com o Distrito Federal. O governo estadual tem pressa, quer que a reforma passe antes do fim do ano parlamentar, que é daqui a algumas semanas. A oposição e servidores reclamam dessa pressa do governo, dizendo que o governo não tem tido disposição para discutir reformas tão importantes para os servidores e nem disposição de negociar eventuais retiradas de pontos que são considerados prejudiciais às categorias de servidores. Pois é, 19 estados já então, e não sem também passarem por algumas dificuldades. Basta ver o que está acontecendo aí nos últimos dias no estado do Paraná, né, que está aprovando uma proposta de reforma da Previdência para os servidores estaduais em meio a protestos, invasão até da Assembleia Legislativa, transferência etc. de reunião, de local, porque não dava mais para fazer na Assembleia. É uma coisa que acontece, né? Os servidores são uma categoria muito organizada, é por isso que há mais pressão, por isso que eles conseguem ganhar mais coisas na negociação. Bom, para a gente fechar, Fer, essas propostas das reformas estaduais, elas têm seguido os mesmos moldes da reforma federal? Tem sim, Márcio. Basicamente, mantém idade mínima, né, de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. E tem algumas pequenas diferenças ali de aposentadoria especial, mas basicamente elas seguem a mesma regra. E aposentadoria especial, a gente está falando professor, policial, bombeiro, agente socioeducativo, que são justamente profissões
que representam o grosso, digamos assim, do funcionalismo estadual. Sim. Então, para estados é uma questão um pouco mais delicada. A via de regra, eles têm seguido exatamente o que está na reforma da Previdência que já foi aprovada, que já está em vigor, que continua ali a alíquota, às vezes que tem uma diferença, assim, mas são poucas diferenças. Não teve nenhuma reforma das que a gente já pesquisou ali, das que já foram apresentadas, que é, digamos assim, mais generosa do que a do governo. Normalmente é o que já foi aprovado para os outros servidores ou um pouco mais dura no sentido de alíquotas maiores. Legal. Fernanda, obrigado pelos esclarecimentos aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até mais. E termina aqui mais um episódio do 15 Minutos. Hoje você ouviu trechos de reportagens exibidas pela TV Brasil e também pela TV Globo. O 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!